Agora a gente está com a linguagem bem interessante, tá? A gente está com 1 elevado a n ao quadrado. Tudo bem? A gente só tem uns aqui, tá? Então vai ser um pouco complicado ter algum problema com símbolos que são diferentes simplesmente porque aqui não tem, né? Lá a gente tinha esse problema porque a gente tinha zeros e uns, mas aqui a gente só tem uns, né? Então como é que a gente prova que um trem desse aqui não é linguagem regular? Tudo bem? É claro, né? A gente sempre vai ter que usar o lema lá do bombeamento, tá? É a ideia melhor, tá? Porque assim, a outra seria você pegar a definição, né? Para não ser linguagem regular, então isso quer dizer que não existe autômato nenhum, tudo bem, que vá aceitar essa linguagem, tudo bem? E isso é muito complicado fazer, tá? Então a gente vai usar o lema do bombeamento mesmo. Então, de novo, por contradição, né? Então, por contradição, suponha que é uma linguagem regular, e pelo lema do bombeamento, a gente tem que, se é linguagem regular, então a gente tem que existe tudo isso daí, né? Tal, da mesma forma lá dos outros. Aí a diferença aqui é que que eu apaguei qual é a cadeia que a gente vai pegar, tá? Lá basicamente a gente só trocava onde tinha N e botava P, né? Então aqui seria uma ótima ideia também fazer isso, né? Em vez de colocar N, colocar P. Então vamos lá. Então aqui eu vou colocar 1 elevado a P ao quadrado. Então aqui eu vou ter o P ao quadrado. 1 elevado a P ao quadrado tem quantos uns aí? P ao quadrado. Então o tamanho de 1 elevado a P ao quadrado é P ao quadrado, tá? Então tá aqui. E botei aqui embaixo também, né? Ela pode ser quebrada em 3 caras, x, y, z, que vai obedecer essas 3 propriedades aqui, tá? E agora o que é que a gente faz, professor? Como é que a gente vai concluir aí algum absurdo nesse negócio aí, tá? É o seguinte, a gente pode pegar aqui aquele nosso caso aqui, tudo bem? Aqui no nosso caso, onde o i é igual a 2 e tentar achar algum problema nesse cara aqui depois, tudo bem? Então, basicamente, a gente fez isso até agora, né? Aqui a gente está concluindo que ele tem que pertencer e após alguns passos a gente conclui que ele não pertence. Isso é um absurdo, tá? Então, como é que a gente vai concluir que esse cara não está lá? A gente, nesse caso aqui, só pode concluir se ele não, se o total de uns depois que eu for duplicar ele, né, claramente o y ele tem pelo menos um elemento, então ele só vai ter um aqui no caso. Então, quando eu duplicar ele e triplicar, quando eu fizer alguma coisa lá nele, ele só vai, ele tem que resultar sempre no total de uns final um quadrado perfeito, tudo bem? Porque é a própria definição, tá? Então, eu tenho que chegar até essa conclusão. Mas como é que eu provo que um número não é quadrado perfeito? Aí fica aí aquela dúvida, né? Como é que eu faço um negócio desse, né? É o seguinte, quem são os quadrados perfeitos? Bem, deixa eu colocar eles aqui embaixo. Você tem o 1 elevado a 2, que é 1, né? Você tem o 2 elevado a 2, que é o 4. Você tem o 3 elevado a 2, que é o 9. Tudo bem? Você tem o 4 elevado a 2, que é o 16. Você tem um 5 elevado a 2, que é o 25. Tudo bem? Então ele dá uns pulos aí, tudo bem? Ó, ele salta daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Ok? Então aqui a gente tem basicamente os nossos caras, né? Tipo aqui tem 1 elevado a 2, 2 elevado a 2, 3 elevado a 2, 4 elevado a 2 e o 5 elevado a 2. Aí eu te pergunto, se você tem a absoluta certeza que o número ele está entre dois quadrados perfeitos, tudo bem?
por exemplo, entre o 1 e o 4, a gente tem um 2 e tem um 3. Entre o 4 e o 9, a gente tem um 5, 6, 7, 8. Tudo bem? Entre o 9 e o 16, a gente tem um 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, qualquer número que eu pegue aqui, eu sei que não é quadrado perfeito. Mas uma observação que eu tenho é que o 2 e o 3 eles estão entre o 1 elevado a 2 e estão entre o 2 elevado a 2. Tudo bem? Ou seja, eles estão entre dois quadrados perfeitos. Da mesma forma que o 25 aqui, por exemplo, ó, o 16 e o 25, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Você tem que eles estão aqui, né? Eu sei que eles não são quadrados perfeitos, por quê? Porque eles estão entre o 16 e o 25, ou seja, estão entre o 4 elevado a 2 e o 25 elevado a 2. Isso quer dizer o quê? Se você, porventura, pega quadrados perfeitos consecutivos, você tem que, entre eles, ninguém lá pode ser quadrado perfeito, tá? Porque eles são os mais próximos possíveis, tá? Se você pegar entre 1 e o 4, você vai ter certeza de que não vai ter nenhum quadrado perfeito. Por quê? Porque entre 1 e o 4 não tem nenhum quadrado perfeito lá no meio, porque eles são os mais próximos. Da mesma forma que se você pegar entre o 4 e o 9, você também não vai ter quadrado perfeito, porque os mais próximos, que são quadrados perfeitos, é exatamente o 4 e o 9. Tá? Porque você tem um 2 elevado ao quadrado e 3 elevado ao quadrado. Então, a ideia aqui da gente é tentar mostrar que a gente vai ter, por exemplo, se você tem um p ao quadrado, o mais próximo dele qual é? É o p mais 1 ao quadrado. Tá? Então, se você prova que o cara está aqui no meio, ou seja, que ele é estritamente maior do que p ao quadrado, estritamente menor do que p mais 1 ao quadrado, então a gente tem que, se não tiver essa quantidade, aliás, se o cara que você pega tiver uma quantidade de 1s que está aqui dentro, ou seja, ele não pode ser quadrado perfeito de nenhum jeito. Tá? E assim a gente prova que ele não está nessa linguagem E. Tá? Então, basicamente, é só a gente fazer isso aqui. Claro, eu falo só assim, mas também não é tão trivial assim não, tá? Não é tão direto não, tá? Mas vamos lá fazer. Então, vamos começar, tá? Então, a primeira coisa aqui que eu tenho é exatamente o tamanho da minha cadeia, tá? Porque eu sei que ela tem tamanho p ao quadrado, então eu tenho que p ao quadrado dá exatamente o tamanho lá da minha cadeia. Só que como eu quebrei em 3, né? Então eu tenho o tamanho de x, y, z. Tudo bem? Olha, eu sei que o y ele é estritamente maior do que 1, tá? Então eu tenho que, se eu pegar esse cara somar 1, eu vou ter um cara estritamente maior, ou seja, isso aqui é estritamente menor do que quem? Do que x, y, z mais 1. Aqui é claro, né? Se você está somando mais 1, você tem um cara que é estritamente menor. Só que eu sei que 1 é maior ou igual do que... Aliás, que o tamanho de y ele é maior ou igual do que 1. Então, se eu tirar esse 1 aqui, eu posso aumentar mais ainda. Ou seja, eu sei que o tamanho de x, y, z... Aí eu vou colocar mais. Em vez de colocar 1, eu vou colocar um cara que talvez seja maior, que é o tamanho de y, tá? Tudo bem? E eu sei, olha só, que esse camarada aqui, ele é exatamente quem? Ele é exatamente o tamanho de x, y, z. Tudo bem? Exatamente esse cara aqui é esse tamanho aqui. Tudo bem? Então vamos lá, deixa eu só subir aqui mais um pouquinho, tá? Então, eu sei que esse cara aqui, ele tem o mesmo tamanho desse camarada aqui, né? Exatamente igual, né? Esse aqui, eu sei que ele tem um tamanho de
P ao quadrado. Tá aqui, ó. Eu coloquei aqui no começo e também tá, eu sei pelo fato dele ser igual ao meu S, né? O tamanho lá do meu S é P ao quadrado, né? Então eu sei, ó, que P ao quadrado é referente ao tamanho desse cara. E esse cara aqui, eu sei o que sobre ele, né? O que é que eu sei sobre ele? Eu vou pegar lá o meu caso 3, ó. Eu sei que como XY, o tamanho dele é no máximo P, então isso quer dizer que se eu tirar o X, eu também vou continuar com a mesma propriedade de maior. Tudo bem? Porque aqui, no caso, eu tirei o X, eu só fiz diminuir, ou seja, ele ficou menor ainda, tá? Então de fato, essa desigualdade aqui, ela tá verdadeira, ok? Então, se eu tirar, aqui eu estou pegando esse cara aqui, tá? Ó, eu estou pegando esse cara aqui. Então, eu peguei que esse aqui é P ao quadrado, e esse aqui, ele pode ser no máximo P, ou seja, ele é menor ou igual a P. Então, se eu somar o P aqui, eu vou ter essa desigualdade aqui, né? Lembrando que esse cara aqui é igual a esse aqui, tá? Então, como eles são iguais, eu sei que esse pedaço aqui ele é P ao quadrado e esse aqui é no máximo P. Então, eu tenho que essa desigualdade aqui também ela vai ser válida, tudo bem? Porque esses dois caras aqui eles são iguais. Bem, agora o que é que eu vou fazer? Se eu somar, por exemplo, 1 aqui nesse cara, eu vou ter um cara que é maior estritamente. Tudo bem? Então, eu tenho que isso aqui é estritamente menor do que P ao quadrado mais P mais 1. Ok? Deixa eu só apagar aqui e escrever de novo. Então, eu tenho que é P ao quadrado mais P, mais P mais 1. Tudo bem? Então, deixa eu só simplificar aqui o que eu tenho, né? Eu tenho que chegar até numa certa conclusão. Então, eu tenho um P ao quadrado aqui desse lado aqui. Aí eu tenho esse estritamente menor aqui, que eu vou usar aqui agora. Estritamente menor, aí eu tenho menor igual. Aí eu tenho esse cara aqui, bem? Então é o que eu quero. Então ele é estritamente menor do que x, y, z. Ok? E aqui eu tenho esse menor, estritamente menor aqui, tudo bem? Estritamente menor do que p ao quadrado mais p mais 1. Então vamos lá. Tá faltando um pouco aqui, tá? Porque, ó, esse cara aqui, ó, eu sei que ele é menor ou igual, eu vou tirar o p e vou colocar 2p, ou seja, eu vou estar aumentando, tá? Então esse cara aqui vai ser menor do que p ao quadrado mais 2p mais 1. Professor, por que você está fazendo isso? Porque eu sei, ó, que esse cara aqui, ó, quem é ele? Ele é p mais 1 ao quadrado. Tá? Então, o que foi que eu mostrei aqui? Que p ao quadrado é estritamente menor do que x, y, z. Aí, ele é estritamente menor do que esse cara aqui, ó. Do que p mais 1 ao quadrado. Ora, agora você está vendo o quê? Que o tamanho desse cara aqui, ele está entre dois quadrados perfeitos, que são os mais próximos possíveis. Tudo bem? E logo o tamanho dele não vai ser um quadrado perfeito. E se o tamanho dele não é um quadrado perfeito, então isso quer dizer que ele não pertence a E. Tudo bem? Então aqui a gente pode concluir o quê? Assim, o x, y, z não pertence a E. E isso aqui é o que, pessoal? Um absurdo. Por que que isso aqui é um absurdo? Aí você vai olhar para cá, que está dizendo que não está pertencendo, e aqui em cima está dizendo que está pertencendo sim. Então, isso é um absurdo. Portanto,
a gente tem, portanto, não é linguagem regular. Tudo bem? Então aqui finalizamos mais uma aula. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e que Deus os abençoe. Valeu, pessoal.